Continuidade sobre a gestão tributária e orçamento municipal, nós comentamos anteriormente a questão dos, das emendas parlamentares, né? E precisa ter transparência. Bem, vamos falar agora sobre o planejamento orçamentário, PPA, LDO e a LOA. O que é o PPA? A plataforma de governo. É o que o governo pretende fazer, o que ele defende na campanha política, programas, as ações dele para os 4 anos do mandato dele. Na realidade, vai ser para 3 anos, né? Porque ele vai fazer o último, vai ficar já para o orçamento seguinte. Tá? Então, as diretrizes, os objetivos, as metas, as despesas de capital, está no PPA. Quase vai se elaborar a lei orçamentária de determinado ano. Então, tem de se fazer a lei de diretrizes orçamentárias, que vai estabelecer as instruções, estabelecer as metas, as trajetórias, orientar a elaboração da lei orçamentária anual. E aí você tem a lei orçamentária anual. Ela é única, mas abrange 3 esferas orçamentárias. Orçamento fiscal, que é o principal orçamento, né, onde você empenha, liquida e paga as despesas. O orçamento de investimentos, só das empresas, e o orçamento da Seguridade Social. Por exemplo, Natal tem plano, plano de previdência de seus servidores. Então, vai empenhar no orçamento fiscal as despesas, os salários dos servidores, pagar a contribuição social. O valor que vai reter dos seus trabalhadores e a contribuição vai ser transferido para o orçamento da Seguridade Social, que é a transferência entre orçamentos, entre esferas orçamentárias. Experiências do orçamento participativo. Bem, o orçamento participativo teve início no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1989, com o Partido dos Trabalhadores. Aí houve êxito, né, nesse orçamento participativo e, a partir dos anos 2000, espalhou por vários municípios. E como é que funciona o orçamento participativo? É destinado uma parte de recursos em que se consulta a população. Por exemplo, chama a população de uma região. Nós vamos utilizar determinado recurso para melhoria da praça, para pavimentar ruas, e aí a população decide, né? A apostila sobre esse orçamento participativo dá mais detalhes sobre isso. E aí, ó, já tivemos em Penápolis, Bauru, São José da Boa Vista, né, e vários outros municípios. O próprio município de Natal destaca lá que tem orçamento participativo. Lei de responsabilidade fiscal e lei de crimes fiscais. O que é a lei de responsabilidade fiscal? Uma lei que está à base da transparência, do planejamento, dos objetivos, das metas. É uma verdadeira cartilha para o gestor público. Qual é o problema? O pessoal muitas vezes não segue. Mas se você lê essa lei de responsabilidade fiscal, você tem lá todos os parâmetros para saber gerenciar os recursos, arrecadar, gastar, instituir os seus tributos, responsabilidade na gestão fiscal. Quais são as bases? Planejamento, transparência, controle e responsabilização. É um verdadeiro código de conduta para os administradores, das 3 esferas de governo. Tem algumas sanções, tem normas de finanças voltadas à gestão pública, estabelecimento de metas, limite de gastos com o pessoal, a famosa receita corrente líquida. No caso do prefeito, só pode gastar 54% da receita corrente líquida.
O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente, o que ele arrecada, diminuído algumas transferências. Esse caso do comentei sobre os recursos destinados à previdência dos seus servidores, então vai diminuir, tá? Controle político, controle legal, controle social, controle que a sociedade pode fazer. Houve mais transparência. Hoje você tem o Siconf, você tem os portais de transparência, os portais dos tribunais de contas que disponibilizam também os dados que os municípios encaminharam. Responsabilidade na gestão fiscal sobre a receita. Instituir, prever e arrecadar. Quem deixar de fazer isso, deixa de receber transferência voluntária. Quer dizer, o município é penalizado porque o prefeito deixou de trabalhar. Despesas com pessoal, limites de gasto. Limite de gasto com despesa bruta de pessoal. A União, 50%, a receita corrente líquida, Estado, 60% e município. No caso aqui dos municípios, 54% é do Executivo, 6% do Legislativo, na Câmara dos Vereadores. Sanções para quem descumprir. Enquanto perdurar o excesso, fica suspensa. Transferências, garantias, quer dizer, não pode fazer empréstimos, tração de crédito. É nulo de pleno direito. Não atender o mecanismo de compensação, aumentar despesas 180 dias antes do fim do mandato. Sabe que, de maneira geral, aí, quem está pagando o pato é a população, e não o prefeito. Transparência. Publicar o relatório resumido, publicar o relatório de gestão fiscal. No caso aqui, ó, o relatório resumido de execução orçamentária. É publicado por bimestre, 6 bimestres. 6 vezes 2, 12. Então, vai ali informar o que foi apurado da receita corrente líquida, receita de despesas previdenciárias, a questão dos restos a pagar, as projeções atuariais do regime de previdência daqui a 75 anos, como vai estar essa situação do município, variação do seu patrimônio, relatório de gestão fiscal. Ele é publicado 30 dias após o encerramento do quadrimestre, 4 meses. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 3 relatórios que vão abranger o ano todo, né? Vai ali dar um comparativo com os limites de pessoal, quer dizer, vai a operação de crédito. Aqui o foco dele é bem o endividamento, né? O que você está tomando providências para atender esses limites se ultrapassou, a disponibilidade de caixa, a inscrição de restos a pagar, sanções, deixa de receber transferências, veda a operação de crédito. A LRF prevê 11 casos de transgressões de punição fiscal, acima do limite de gasto, não instituir, prever, não publicar o relatório, não promover a redução da despesa com o pessoal. Mas isso aí quem vai pagar o pato é a população. E aí nós vamos agora comentar agora a lei de crimes fiscais. Vai sair no próximo vídeo.